Oda finalmente nos mostrou qual é a Akuma no Mi de Loki, mas fiel ao seu estilo, não a revelou por completo. Em vez disso, nos deu apenas vislumbres obscuros. Ainda assim, podemos deduzir muito sobre os poderes de Loki, principalmente em relação à sua ligação temática com a mitologia nórdica. Então, vamos explorar a mítica Akuma no Mi de Loki e tudo o mais que podemos analisar neste capítulo. Na capa vemos Jinben trabalhando em uma estação de trem de enguias, vendendo bentôs para o resto dos chapéus de palha. Claro, a ideia de um trem de enguias é bem típica do estilo de vida rural japonês Ode Surrealism, mas a ideia de vender bentôs em estações de trem é um pilar da cultura japonesa. Como você deve saber, um bentô é uma marmita recheada com comida pré-preparada. É incrivelmente comum em lojas de conveniência e alguns comércios como uma forma de obter uma refeição balanceada e saudável sem precisar cozinhar algo complexo em casa ou em um restaurante. Essas marmitas são comuns entre as crianças, especialmente porque é tradição. Os pais prepararem bentôs para elas levarem para a escola, garantindo que o almoço seja mais saudável do que um simples sanduíche. Elas também são particularmente populares em estações de trem, sendo conhecidas como Eikiben, ou basicamente bentô de estação. Isso porque muitas pessoas que precisam atravessar estações de trem, principalmente aquelas que cruzam cidades distantes dentro do país utilizando o Shinkansen, comem no trem para não perder tempo, enquanto ainda desfrutam de uma refeição balanceada. Nesse caso, Jinbe está vendendo o bento coletivo para a longa viagem que os espera. O aspecto sombrio, no entanto, é que, como dizem os kanjis, trata-se de unegi bento, ou seja, el bento, um tipo comum de bento, mas também um tanto estranho, considerando que os próprios trens são enguias. Será que os trens estão vivos considerando aqueles olhos, ou isso é puramente temático? Talvez não devêssemos pensar muito nisso. Os chapéus de palha, no entanto, são todos crianças, o que remete ao fato de que o bento costuma ser servido para crianças a caminho da escola, embora neste caso, Robin pareça ser a irmã mais velha, cuidando das compras, enquanto Luffy, com sua icônica camiseta com o número 56, Golu Chopper, Nami, Usain e Zoro, Sanji e são todos retratados como crianças. Um detalhe interessante é que Zoro é mostrado com apenas uma espada, pois ele é tão jovem que isso aconteceu antes mesmo de ele pegar 3 espadas. E Chopper ainda é retratado como uma rena, como seria antes de comer a fruta. Retomamos a cena exatamente de onde paramos, vendo Ragnar, com vontade própria, tentando atacar Loki, que mal consegue se esquivar. Como imaginávamos, Ragnar é de fato um martelo que comeu uma fruta Zuendel e adquiriu vontade própria. E como Harold explica o motivo da fruta permanecer intocada, é que Ragnar ainda não havia considerado ninguém digno de comê-la em todos esses anos, testando qualquer um que ousasse tentar, essencialmente sendo colocado ali como um guardião para impedir que alguém a obtivesse. Isso se relaciona com o mito original de Mjolnir, onde se dizia que o martelo só era erguido por pouquíssimos indivíduos, principalmente Thor, com algumas exceções em outros mitos. Esse mito evoluiu, ao longo do tempo, para a ideia de que apenas os dignos podem erguer o Mjolnir e nesse caso, distorce o mito para que Ragnar, na verdade, proteja a fruta e só permita que os dignos a tomem, embora também lhes permita empunhar o próprio martelo. De forma semelhante com o tempo, a ideia de que o Mjolnir é incrivelmente pesado também se desenvolveu refletida aqui na maneira como o martelo esmaga todo o chão da sala que leva à porta. Embora seja possível que, por vontade própria, ele estivesse tentando quebrar o chão para deter Loki. Loki tenta lutar contra o martelo, e ambos ficam ofegantes devido à lentidão, como se pode observar nos balões de fala. Assim, eles finalizam a luta com um último confronto, no qual Ragnar quebra o martelo de Loki.
No entanto, isso deixa um hematoma considerável em Ragnar. Assim, o martelo admite as derrotas e mostra diretamente a Loki, a Frø. Como vemos, Ragnar aparentemente comeu uma fruta Zuan que seria algum tipo de esquilo. Se continuarmos com a conexão com a mitologia nórdica, então este é provavelmente o Rathalos, um esquilo que servia como mensageiro, entregando mensagens entre os Nirhagar, encontrados na base das árvores, e as águias que se empoleiram no topo, embora pouco mais se saiba além disso. Isso poderia torná-lo o modelo mítico da fruta do esquilo Risenolmi ou do esquilo Hraðskar. Mas também podemos estar pensando demais, e talvez seja apenas um Risenolmi comum, e a conexão seja puramente simbólica. O curioso é que Ragnar parece ser capaz de gerar trovões, como visto pelo raio que Loki lançou no início de Ragnarok, e o mesmo que ele usa neste capítulo 2. E embora isso seja consistente com o mito de Mjolnir ser capaz de invocar trovões, não se conecta muito com o conceito de esquilos ou dos ratatos. É possível que estejamos enganados e que este seja um esquilo que comeu algum tipo de Akuma no Mi, do tipo Marteshlo com poderes de trovão. Mas considerando a forma como Oda já explorou as zonas de consumo de itens antes, essa opção definitivamente parece ser a mais provável. Isso me faz pensar sobre a longevidade dos itens que consomem fruta Zuan, já que parece que Ragnar protege essa fruta há muito, muito tempo. Mas afinal, um martelo não deveria envelhecer. Voltando a Harold Gavin e Shanks tentam impedi-lo, ambos aparentemente usando o Hackneyman do Conquistador. Gavin explica melhor a fraqueza dos Cavaleiros Divinos, detalhando que, como sabemos, o Hackneyman do Conquistador prejudica a regeneração proporcionada pela imortalidade, mas não a impede completamente. Isso significa que vários ataques do Hackneyman do Conquistador são necessários em sequência para impedir que alguém se regenere totalmente. Pense nisso em termos de videogame como alguém que tem uma habilidade de regeneração de HP, mas atingi-lo com certos ataques aumenta o tempo de recarga da regeneração de HP. Isso significa que se você destruir completamente o HP deles antes que a regeneração consiga acompanhar eles, morrerão. E isso está de acordo com a ideia que nos foi apresentada até agora de que o Haki pode superar o poder de Akuma no Mi como Law, sendo incapaz de usar seus poderes para simplesmente teletransportar alguém como Kaidor ou Big Mom para dentro da água devido ao seu enorme Haki. Portanto, faz sentido que os poderes dos demônios que se diferenciam provavelmente funcionem em um sistema de energia semelhante, já que os Dross também são limitados por um Haki poderoso o suficiente que os enfraquece e os torna mais lentos, a ponto de não conseguirem regenerar seus corpos rápido o suficiente antes de serem mortos. Como disse Jabek, não existe poder eterno. Isso explica por que Summers demorou tanto para se regenerar após o ataque de Gaban, mas acabou se recuperando, porque Gaban não teve tempo de acabar com Summers, já que estava muito ocupado salvando as crianças. Então, ele apenas tentou incapacitá-lo o máximo possível, enquanto lidava primeiro com Goku, para libertar as crianças. Considerando que vimos Saturno mesmo possuído por um emu, o que provavelmente o entediou bastante, sobreviver a um ataque massivo de conquistadores de uma só vez, parece que isso tem mais a ver com ataques consecutivos do que com um único ataque poderoso. Embora eu tenha certeza de que isso varia muito de indivíduo para indivíduo, dependendo de sua força e outros fatores. Imagino que a imensa força de Harold também esteja dificultando as coisas para Shanks e Gapen. Este último menciona em particular que o fato de Harold ser um conquistador torna mais difícil para esses ataques acertarem, o que é semelhante ao que Roger e Gar mencionaram. Jeb era um oponente difícil de ferir devido ao seu hack do conquistador, já que, afinal, a mecânica envolve praticamente o mesmo sistema de regeneração da imortalidade. Como Saturno também possui hack do Conquistador,
Isso pode explicar por que ele sobreviveu ao mega-ataque ao Vale dos Deuses. E provavelmente também explica por que Luffy teve dificuldades para ferir os deuses em Egghead, já que ele os atacou algumas vezes, mas não por tempo suficiente para intensificar o ataque e matá-los. Gaban explica ainda que se familiarizou com os Gun Knights quando eles tentaram capturar Shanks, mas não conseguiram resistir ao poderoso Haki do conquistador dos piratas do Roger. Shanks afirma ter ouvido a mesma história de Summers quando retornou à Terra Santa, o que finalmente explica o trauma de Summers em relação a Gaben, que no fim das contas não tinha nenhuma relação com o Vale dos Deuses. Enfim, quando Ragnar dá permissão a Loki para comer a fruta acenando com a cabeça e feliz por ter cumprido seu dever, vemos Loki comendo-a. Curiosamente, a fruta é incrivelmente pequena, devido ao seu tamanho gigantesco, já que foram feitas para proporções humanas, mas parece ter um formato pontiagudo, lembrando um durião ou uma lítia. Nesse momento, Loki se transforma. Embora, é claro, Oda decida manter isso em segredo, tornando um pouco difícil determinar em que ele se transformou, vamos tentar decifrar. Parece ser uma Zoan, já que vemos Loki se transformando em uma criatura grande, tanto em sua forma bestial, quanto posteriormente em sua forma híbrida. Em sua forma bestial, Loki parece desenvolver algum tipo de pelo ou chifres espetados, enquanto suas mãos se tornam mais caninas, com unhas nas pontas. Ao se transformar, ele solta um rugido poderoso que, por sua vez, é um uivo animal bastante genérico, o que dificulta a identificação. A grande silhueta negra com olhos brilhantes é difícil de distinguir, principalmente porque parece se estender para cima. Mas é difícil dizer o quanto da forma negra é apenas a sombra projetada por ela, ou se este é um contorno preciso, já que no máximo conseguimos distinguir o que parece ser algum tipo de garra no canto inferior esquerdo. No próximo quadro, no entanto, vemos a silhueta correndo pelo castelo, e ela parece estar correndo de 4, sugerindo que seja uma criatura quadrúpede. As garras podem ser vistas com mais clareza mais tarde, quando Loki ataca Harold e deixa grandes marcas de garras em seu corpo. Essas marcas, na verdade, correspondem às vistas. Na Sala do Trono, muitos capítulos atrás, como no capítulo 1139, que apontamos naquela época, o que poderia indicar que a Akuma no Mi de Loki era algum tipo de Zoan mítica que deixou essas marcas de garras. De fato, vemos Loki continuar a golpear e derrubar Harold até agarrá-lo pela cabeça, mostrando o contorno do que parece ser sua forma híbrida. Embora a forma híbrida não mostre o contorno do capacete, ela ainda possui seus antigos chifres gigantes, que lembre-se são reais. E embora mantenha uma forma mais hominídea, sua cabeça parece ter algum tipo de focinho. Também é possível distinguir muito vagamente o contorno do que parecem ser suas luvas na sombra, mas suas garras se estenderam para dentro das próprias luvas. Com esses detalhes, podemos deduzir algumas ideias sobre a fruta de Loki. Um exemplo muito comum e popular seria o já mencionado Nirhager da Aja, que seria um modelo mítico de Nirhager da Aja, um dragão Yaa Orionomi, com sabor de fruta do dragão. Na mitologia nórdica, disse que este dragão gigante habita as raízes da Yggdrasil, conhecendo a árvore de baixo, no que é Helim, o reino dos mortos. Isso se encaixaria com Loki acorrentado às raízes da árvore de Adamantita, com o submundo sendo inspirado tanto em Niflheim, o reino congelado, quanto em Helheim, o reino dos mortos. Quando o Ragnarok começa, disse que o Nikhagirtnik é libertado carregando os mortos em suas asas. Embora o próprio dragão não esteja tão ligado à causa do Ragnarok quanto Loki ou outros indivíduos, talvez seja possível interpretar como Loki provocando o Ragnarok e assim libertando o dragão. O que realmente reforça a conexão, porém, é o já mencionado.
Ratatoskr servindo como mensageiro do Nyagar. Além do fato de que, em One Piece, o Nyagar foi escrito com um kanji de dragão do trovão Ryu, sugerindo que ele possui poderes de trovão, como visto na criação do pesadelo gerado pelas crianças e pelos poderes de Killing Gum. Isso explicaria por que Loki é capaz de gerar raios com Ragnar, pois significaria que não se trata de um poder do próprio martelo ou de sua habilidade como esquilo, mas sim de parte da Ashuma no Mi de Loki, permitindo-lhe invocar raios com seus poderes como o Nyagar. E então, o Ratatoskr consegue canalizar o poder sem ser afetado, porque bem é um martelo. É feito de metal. O que confunde é como Loki conseguiria invocar um raio, mesmo estando parcialmente acorrentado com pedra do mar. Mas como vimos no passado com a Akuma no Mi do Luffy, por exemplo, a pedra do mar não necessariamente torna os poderes da Akuma no Mi impossíveis, apenas enfraquece bastante o usuário. Embora em casos como o de Loya pareça tornar a transformação impossível. Bem, no caso de Luffy, seu corpo permaneceu elástico e flexível, mesmo submerso em água ou com pedra do mar. Portanto, é difícil dizer se a geração de trovões de Loki poderia ser limitada pelas correntes, mas se fosse de fato apenas o poder de Ragnar, então isso não seria um problema. Existe, no entanto, outra opção, que já sugeri antes, com as marcas de garras diversas vezes, de Fenrir, ou talvez um cão Ino-en-Omi, fruto da fruta mítica. Na mitologia nórdica, Fenrir é um lobo enorme filho de Loki no mito do Ragnarok. Um dos eventos que desencadeiam o apocalipse é Loki queimando a árvore Yggdrasil, o que vemos quando ele é parcialmente libertado por Luffy e Zoro. Esse evento é previsto por Fimbulvetra, um inverno cataclísmico que também prenuncia o Ragnarok, que em One Piece foi representado pelo Grande Frio, que envolveu Albath após o nascimento de Loki. No mito de Fenrir, o lobo ajuda Loki não apenas queimando a Yggdrasil, mas principalmente dando início ao Ragnarok ao matar Odin, o líder dos deuses. Isso se encaixaria perfeitamente com a conexão da fruta a Loki, especialmente porque Odin, sendo o líder do panteão dos deuses nórdicos, também representa uma ameaça à figura do rei Haroldo. Albert, em versões mais modernas do mito, é até tratado como filho de Odin, o que não era o caso no mito original. No entanto, o fato de os poderes de Freyr permitirem que Loki mate Harold torna isso apropriado para o mito do líder de todos os deuses de Asgard, sendo morto pelos poderes de um lobo, principalmente porque Loki está conduzindo a Terra em direção ao Ragnarok, dando início ao que seria a lenta, porém inevitável destruição do Terceiro Mundo. O leque também combinaria com a pelagem espetada que Loki desenvolveu, assim como as garras que parecem muito mais afiadas e pontiagudas, como as de um lobisomem. Embora seja difícil afirmar com certeza, já que ele poderia estar em plena transformação e o fato de seu uniforme acolchoado também combinar com o paralama, visto que o Nidhogger, pelo menos como apareceu nos pesadelos das crianças, parecia ter pés, mas também asas em vez de braços, ao contrário das garras que Loki usa aqui. E a silhueta da forma híbrida parece mostrar muito mais o focinho esguio de lama do que a mandíbula mais volumosa de um dragão. Então, por um lado, estou mais inclinado a acreditar que Loki tem poderes relacionados ao Fenrir do que ao Nidhogger, simplesmente porque a semelhança é maior e há melhores conexões temáticas com o início do Ragnarok. Mas por outro lado, além das conexões com o Adatocer, não posso ignorar o fato de que Nidhogger explicar os poderes subjacentes do Ragnar esclareceria muitas coisas, principalmente quando se leva em conta que o fato de o Nidhogger ser um dragão de revestimento não é um elemento da mitologia nórdica, mas sim uma criação puramente de One Piece com Oda, se esforçando para incluir uma leitura de kanji diferente e mostrar o Nidhogger. Nightmare.
lançando bolas de revestimento apenas para justificar esse poder que, até onde eu sei, não foi realmente tirado de nenhum outro lugar. E principalmente porque, pensando bem, se Loki é o Fenrir, o que exatamente o torna é um poder tão devastador na mitologia nórdica. Fenrir ainda é apenas um lobo grande e assustador, o que soa imponente, mas para os padrões de One Piece, o quanto isso o diferenciaria de alguém como Jabra. Por outro lado, o Nithara é um dragão, com o poder de invocar raios que vimos deixar uma marca devastadora em Albeter. Com um poder não muito diferente do Diano, que já havia demonstrado a capacidade de destruir pequenas ilhas, embora isso ocorresse por meio dos poderes gerados pela maquinaria da Arca Maxim, o que lembra bastante a capacidade de Aranis de destruir Lúcia, e portanto lembra o desenho da Harley com o dragão sobre a grande árvore atingida pelo raio, que nos levou até aqui por ser a árvore de fruta caveira. Até mesmo o raio vindo do navio, representando mais ataques de Urano, liderados por Emu, que causa a inundação vista na onda ao lado. Mas, e se este dragão tivesse alguma conexão com tudo isso? Já que ainda não explicamos a presença deste dragão, mesmo que Loki devesse estar mais ao lado, representando o gigante ancestral. Afinal, sabemos que os dragões são uma espécie de segredo para os dragões celestiais. Não apenas eles são nomeados em homenagem a eles, mas a Akuma no Mi de Kaido estava originalmente em posse deles depois que Kaido a roubou. Vegapunk clonou sua fruta, que eventualmente Monsky e mais tarde criaram dragões artificiais em Punk Hazard sob as ordens dos dragões celestiais, e o dragão número 13 com o qual os Chapéus de Palha lutaram não se assemelha bastante ao abraçador de pessimismo. Então, talvez essa fruta tivesse muito valor e importância para a Sentinela do Vazio, mas acabou sendo tomada pelos gigantes. Jabag aparentemente queria que Harald comesse a fruta para derrubar o governo, o que, para ser justo, seria ideal para liderar um ataque aéreo contra Marijua, já que um dragão também seria uma ótima opção. Da mesma forma, Emu queria que Harold comesse a fruta para se tornar um guerreiro imparável, um erro que Mu pode cometer ao enfrentar Loki no presente. Portanto, embora a parte traseira do leque combine melhor com as silhuetas e algumas conexões, a necessidade de Hager, apesar de algumas inconsistências, poderia explicar muito melhor os poderes de Loki. Então, no fim das contas, tudo depende de você, qual você acha que ele terá, ou se estamos completamente enganados e se trata de uma criatura totalmente diferente. Mas pelo menos podemos ter certeza de que é um Zoine e não algo como o Gonome. Fico pensando, no entanto, como tudo isso se conecta com a afirmação de Loki de que ele é o Deus Filho que trará o fim do mundo. Mas talvez não esteja realmente ligado à sua fruta, e sim que Loki simplesmente se considera como nadado o quanto ele projetou isso em Jabek anteriormente, e a fruta seja simplesmente separada de tudo isso. Não importa já que Oda não nos mostrará de qualquer forma, pois Loki retorna à sua forma normal. Harold recupera parte de sua consciência, pois parece que os ataques desajeitados estavam desfazendo a influência de Emma por um breve período, limitando-o da mesma forma que a regeneração está atrasada. Isso reforça a ideia de que o hack dos conquistadores interrompe todos os poderes, não apenas a regeneração, assim como acontece com os Delfruits. Curiosamente, enquanto Harold afirma ter sido possuído, sua marca do abismo começa a mudar. Uma linha adicional, osso por falta de um termo melhor, aparece na diagonal, algo que não estava presente na última versão do símbolo que vimos. Será um erro de desenho e o Oda está sugerindo que a marca de Harold está sendo aprimorada para o próximo nível como visto anteriormente. Talvez Emu esteja preocupado com a possibilidade de Harold ser morto e e aprimorando-o para o contrato das profundezas do mar,
como uma medida emergencial rápida para torná-lo ainda mais forte e para que Emo possa assumir o controle de seu corpo para lutar diretamente contra Loki em vez de apenas controlá-lo. O que até agora parece ser um poder exclusivo de Gorsey e Gongo, pelo que vimos. E é difícil considerar isso um erro dado o zoom na cena com um painel dedicado onde Harold afirma que está sendo possuído novamente. Mas me pergunto se isso significa que a marca está se aprimorando ou se está apenas assumindo mais controle. Embora eu me pergunte por que Emor, o Gorsey, não usou o abismo na Sala do Trono, ou se simplesmente não levaram isso em consideração com rapidez suficiente. Assim, Loki não tem outra opção senão matar seu pai desferindo o golpe final com o martelo e invocando um poderoso raio que atinge a sala do trono do Castelo de Ouros, concentrando-se em Ragnar, o que finalmente explica o grande buraco no teto. Vimos isso na Sala do Trono quando Shamrock e Gunka chegaram. Embora pareça que o teto já estivesse parcialmente rompido anteriormente, devido aos danos causados por Loki, como demonstrado no painel que mostra Loki em sua forma híbrida. Podemos ver a neve caindo ao redor deles e cercando não apenas a Sala do Trono, mas também todo o castelo e o resto de Alboth, como podemos ver por um vislumbre do crânio da Morsa. E imagino que isso não esteja relacionado aos poderes de Loki, mas sim a toda Alboth, já que parece estar nevando em uma escala muito maior. Já vimos o simbolismo da neve sendo usado diversas vezes para simbolizar a morte, principalmente durante o ato mortal, o que pode estar ligado aos conceitos de Fimbulvetr e a neve intensa associada à mitologia nórdica e às terras do norte em geral. Independentemente disso, o poder do trovão em sua plenitude é acompanhado pelo efeito sonoro do corpo, que, como já mencionamos, é o som do trovão, frequentemente usado para indicar o estalo do haki, mas neste caso, serve tanto para indicar o golpe estrondoso quanto o próprio trovão. Curiosamente, Harold sorri para Loki em seus momentos finais, enquanto lhe diz que o ama, com o sorriso frequentemente associado ao desprezo na morte e a vontade herdada nos painéis finais. Harold perde seu sorriso, talvez pelo impacto da situação e por ter refletido demais, mas talvez isso esteja ligado à incapacidade de Loki de cumprir seus desejos, já que Alboth fica congelado no tempo por vários anos. Enquanto Loki mata Harold, vemos Shang olhando ao lado de Jarl. Como ele disse antes, queria tentar salvar Harold, mas percebeu que não conseguiria. Mais uma vez me pergunto, junto com as testemunhas, por que mantiveram a verdade sobre Loki em segredo? Principalmente porque Shanks o derrotou e capturou no mar, 6 anos antes, quase na mesma época em que ele se tornou um Yonkou. Depois desse dia, porém, o povo de Alboth presumiu que Loki assassinou seu pai, puramente por motivos violentos. Toda a sua vida, cada um de seus atos foi mal interpretado. Desde o nascimento, estava profetizado que Harold seria morto pelo próprio filho. Mas no fim, parece que tudo não passou de mera coincidência, um boato espalhado por Estrida, ou até mesmo uma profecia real como a de Charlie, porém sem o contexto adequado. Ele foi culpado por matar as famílias reais como se fossem cavalos, o que insinuou que poderia ter sido devido aos abusos contínuos que sua mãe e seu irmão lhe infligiam. Loki foi culpado pelos cataclismos em Albi, bem como pela morte de Yrl pelas mãos de Lilan e pela morte de sua própria mãe, apesar de nenhum desses eventos ter sido realmente culpa dele. Loki foi culpado por libertar as criaturas do submundo sobre as aldeias de Albath, o que claramente foi uma tentativa desesperada de chamar a atenção, chegando até a cogitar a possibilidade de sobreviver. Ele foi acusado de incendiar uma aldeia inteira por brincadeira. Mas a verdade é que ele fez isso porque aquelas mesmas pessoas haviam matado sua mãe. E claro, a alegação de que ele assassinou seu pai a sangue frio carecia completamente do contexto necessário.
Isso não significa que Loki não pudesse ser um homem violento e irritável devido à sua infância conturbada. Mas é evidente que foi a bondade que o transformou e, no fundo, ele simplesmente deseja ser aceito em uma sociedade que se recusa a compreendê-lo. Por outro lado, Harold era elogiado amado e cegamente adorado, mas ele era ingênuo e crédulo, arriscando o futuro de seu povo por causa de sua própria obsessão em alcançar seus objetivos. É evidente que Harold tinha dificuldade em se concentrar na opinião dos outros, mesmo que não por maldade, já que ele nunca percebeu os abusos que sofreu de Loki quando criança. E ele também ignorou os avisos de Ed e Soul sobre se juntar ao governo. Mas no fim, ele assumiu seus próprios erros e arriscou tudo pelo futuro de seu país. Pois, apesar de suas ações equivocadas, era nisso que ele sempre acreditou firmemente e continuou acreditando até a morte. Talvez Harold não tenha sido o rei perfeito e adorado que as pessoas esperavam, mas sim uma pessoa imperfeita com sua própria ingenuidade e fraquezas. Contudo, assim como seu filho, apesar de ambos serem incompreendidos de maneiras diferentes, ambos guardavam em seus corações o amor que Eda havia deixado para trás com tanto carinho.